Imóvel financiado. Se tem um assunto que gera ansiedade na partilha, é imóvel financiado. Porque a pessoa pensa, eu vou perder a minha casa, ou o outro não tem direito porque o imóvel nem é nosso, é do banco. E a verdade é que o imóvel financiado tem uma lógica própria. Dá para resolver, mas você precisa entender o que está sendo dividido. Vamos direto ao ponto. Quando o imóvel está financiado, normalmente existe uma dívida em andamento e existe uma aquisição em construção. E o que costuma entrar na partilha não é simplesmente a casa pronta, mas os direitos e as obrigações ligados a esse contrato. Além do que, já foi efetivamente pago e formado de patrimônio. Em outras palavras, você não pode ter a propriedade livre e desembaraçada, mas você tem um patrimônio em formação. E isso pode ser partilhável, dependendo do regime de bens e do momento em que o contrato foi assinado e pago. Agora, o primeiro filtro é o mesmo: qual regime de bens e quando isso aconteceu? Se o financiamento foi feito durante a relação e o regime comunica, existe uma tendência forte de considerar aquilo que faz parte do esforço comum. Então, entra na partilha. Se o financiamento começou antes da relação e continuou durante, aí o raciocínio fica mais refinado. O que foi pago antes tende a ser particular e o que foi pago durante a relação pode entrar em discussão. Percebe como o tempo importa? Por isso, nesse tipo de caso, um detalhe que muda tudo é um levantamento simples. Data do contrato, valor de entrada, número de parcelas e de onde, melhor dizendo, veio o dinheiro e quando falta. A partir daí, você começa a enxergar soluções possíveis. Segunda, pergunta clássica: quem fica morando no imóvel enquanto se decide? Isso depende de acordo ou de decisão, mas tem uma lógica prática. Se uma pessoa fica usando o imóvel exclusivamente por um período, pode surgir discussão sobre compensação, sobre quem paga as parcelas, condomínio, IPTU, manutenção. E aqui eu gosto de trazer um ponto de realidade. Se ninguém paga, a dívida cresce e os dois se prejudicam. Então o ideal é que, mesmo no conflito, exista um combinado mínimo de responsabilidade enquanto a partilha não fecha, porque o imóvel financiado não espera o processo. Terceiro ponto importante: o banco. Muita gente acredita que na partilha o juiz manda e pronto. Só que na prática, quem está no contrato com o banco é quem o banco reconhece como devedor. Se a ideia for um fica com o imóvel e assume o financiamento, muitas vezes você vai precisar de anuência do banco, análise de crédito, ajuste contratual, porque não é automático. Então a saída fica e pronto. Pode ser possível, mas precisa ser viável também do lado do financiamento. Quais são as soluções mais comuns e realistas? Primeira, vender o imóvel e quitar o financiamento. E depois dividir o que sobrar. E se sobrar. Ou dividir, inclusive, o ônus, dependendo do cenário. Segunda, um dos dois fica com o imóvel e compensa o outro. Seja pagando uma quantia, seja abrindo mão de outro bem. Ao mesmo tempo, tenta regularizar a parte do financiamento, junto ao banco. Terceira, manter o imóvel por um tempo, com regras claras, até aparecer uma janela boa de venda. Principalmente quando vender no desespero. Vai gerar prejuízo. Quarta, quando há muita discussão, judicializar pode levar a soluções como venda forçada ou ajustes, mas isso costuma ser mais demorado e caro, emocionalmente inclusive. Agora, vamos para uma dúvida que pega muita gente. Se eu paguei quase tudo, eu fico com quase tudo? Nem sempre. Porque a partilha não é uma conta simples de quem pagou a parcela, ela é uma conta de regime e de esforço. Só que
o histórico de pagamento é relevante sim, principalmente quando você precisa demonstrar períodos, origem de recursos e quando existem pagamentos fora do padrão. O que eu recomendo como regra de sobrevivência nesse tema é: organize a pasta do imóvel, contratos, aditivos, extratos de parcelas, comprovantes de entrada, documentos de FGTS se usado, comprovantes de condomínio, IPTU e qualquer acordo escrito entre as partes. Isso tende a evitar aquela solução em que todo mundo acha que tem razão, mas ninguém consegue provar. Outro detalhe: se o imóvel foi adquirido com o uso do FGTS durante a relação, isso costuma entrar no radar da discussão, porque envolve recursos e datas. Então, não trate isso como detalhe, trate como parte do processo do quebra-cabeça. E por fim, o que eu quero que você leve daqui é o seguinte: imóvel financiado não é motivo para pânico, é motivo para método. Você precisa transformar emoção em planilha de informação. Quanto entrou, quando entrou, o que falta, quem usa, quem paga, quais saídas são viáveis. Com isso, você negocia melhor, evita prejuízo e evita uma briga infinita. E se o caso tem particularidades, vale buscar orientação jurídica de confiança para enquadrar melhor a solução. Por quê? Cada contrato, cada família traz uma nuance diferente. Se você quer continuar aprendendo sem complicação, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo direto ao ponto.